Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos continuar falando dessa era aqui que deixou todo mundo de boca aberta, que é a era napoleônica, né? Dessa vez vamos continuar a falar desse homem pequenininho, né? Mas com tanta força, com tanta inteligência, que chegou ao topo, né? Ao poder máximo da França muito rapidamente. Com o apoio da burguesia, dos políticos e do exército, Napoleão fechou a Assembleia e o Diretório e se colocou no poder, no que foi chamado de Golpe do 18 Brumário. Esse é o momento que marca o fim da Revolução Francesa. Não o fim das conquistas liberais burguesas, mas o fim daqueles 10 anos de grande instabilidade. Daí em diante, Napoleão virou um ídolo na França. O sucesso das campanhas militares lideradas por ele transformou o exército na única instituição da qual os franceses ainda podiam se orgulhar. Napoleão adotou uma série de medidas importantes enquanto foi cônsul. Estabilizou a economia francesa, deu terras aos camponeses, reorganizou todo o sistema educacional do país e, de quebra, ainda combateu as facções monarquistas que ameaçavam as conquistas da Revolução. E, claro, usou e abusou da propaganda. Acharam que propaganda era coisa de americano. Olha Napoleão aqui, desencantando. Foi um ditador, é verdade, mas um ditador comprometido com os ideais revolucionários de liberdade e igualdade. Um de seus feitos mais importantes foi o Código Civil Napoleônico, que instituía, entre outras coisas, o fim dos encargos feudais, a liberdade religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado, e a igualdade dos homens perante a lei. Por outro lado, Napoleão retirou os direitos das mulheres, permitiu a escravidão nas colônias francesas e instaurou um regime pesado de censura contra os meios de comunicação do país. Vai entender. Passado o tempo, o consulado já não era mais suficiente para ele. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador dos franceses. Ou melhor, ele mesmo se coroou imperador. Vale ressaltar também uma coisa que eu disse lá na aula passada, que o Napoleão também não teve só sorte, né? Ele também não era só estrategista. Muita coisa, né, ajudou para que ele chegasse ao topo, né? Se não tivesse essa crise danada na França, pós-Revolução Francesa, se a França não tivesse tão abalada, cheia de conflitos, ele nunca tinha chegado aonde ele esteve, né? Na verdade, o Napoleão, ele soube se aproveitar do momento, né? Ele soube usar o que estava acontecendo a favor dele. Mas ok, Napoleão virou imperador, né? Inaugura aí mais uma era nessa fase aqui que ele esteve no poder. A primeira coisa que o Napoleão tentou fazer quando ele virou imperador da França foi expandir o domínio do país, tá? Para ele, na cabeça dele, era importante que ele fizesse, né, acordos, que ele guerreasse com vários países para poder conquistar mais territórios, né? Porque ele não estava satisfeito só em ter ali o país da França com ele, não. Tinha que conseguir mais territórios para que a França crescesse e trouxesse, então, um império que ele achava que tinha direito, né? E, obviamente, dominando outros países também ia facilitar na questão do comércio. Quanto mais território tu tem, mais poderoso tu é, né? Nunca se esqueça disso. Então ele procurou mesmo guerrear, conquistar mesmo outros países e anexar esses outros territórios para a França. Para vocês terem uma ideia, né? Ele soube tão bem preparar o exército dele que ele ganhou várias batalhas e conquistou vários países. E a cada país deles que ele conquistava, ele colocava alguém de sua confiança para ser ali o governador, o chefe daquele lugar, né? No caso da Espanha, vizinho ali de Portugal, né? Foi dominada então por Napoleão. Napoleão chegou lá, guerreou, venceu e ainda colocou o irmão dele lá para governar o lugar. Para vocês verem, né? Ele tinha tudo nas mãos dele. Todos esses territórios estavam sendo comandados por ele. A França, ela estava crescendo tanto, estava ganhando tanto espaço que abalou até outros países.
O nosso convidado de hoje teve uma série de guerras batizadas com seu nome. Ele era um general, um imperador. Ainda é o francês mais famoso da história. Senhoras e senhores, Napoleão Bonaparte! Napoleão, este é seu reinado! Tchau, tchau! Grazie. Espere até eu contar pra minha família, vão ficar todos maluquinhos. Suas conquistas estão fora de questão. Como general, derrotou os espanhóis, os venezianos, os prussianos, os russos, os austríacos, só para citar alguns. Então não é surpresa que tantas pessoas importantes queiram se juntar a nós esta noite. Por isso, com vocês, o rei da Holanda! Tchau, minha moça! Mas o que você tá fazendo aqui, caríssimo? Essa é a última moda em Haia. Peraí, só um minuto. Você devia ser holandês. Como é que tem o mesmo sotaque que ele? Mas ele é meu mano, eu conquistei o país dele e dei uma coroa. É um presente de aniversário, é, Bela? Eu não posso dar meia pra ele porque ele tem alergia à lã. Tá, vamos trazer outros convidados porque este não é um programa de reencontro familiar. Por isso vamos saudar o rei da Espanha. Quanto tempo, garoto! A duquesa de Toscana. O príncipe de Canino. A rainha de Nápoles. O príncipe de Westfália. Peraí, só um minuto. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, por favor? É que são tudo enquanto irmãos e irmãs, não é? Eu conquistei todos os países e dei pra minha família. Esse império é praticamente um negócio de família. Tá bom. Na época, a maior potência mundial, né, o país mais rico, mais poderoso na época era a Inglaterra. A gente vai ver futuramente, né, daqui a pouquinho, que a Inglaterra estava ganhando muito dinheiro com a tal da Revolução Industrial. As primeiras fábricas, tá entendendo? E tudo era produzido lá na Inglaterra e a Inglaterra sempre foi uma boa comerciante. Então, ela estava se sentindo muito ameaçada com a França. Imagina, né? A França, pouco a pouco, engolindo cada um dos países, anexando a seus territórios. Obviamente que a Inglaterra chegou a ficar apavorada. Meu Deus, a França vai ganhar aqui o meu espaço. Daqui a pouco também o Napoleão bate na minha porta, querendo me conquistar. Eita, que esse Napoleão aqui de baixinho não tem nada, né? Tá crescendo que é danado. Já peguei aqui os países vizinhos, já tô dominando aqui boa parte da Europa, mas sabe o que é que ia ficar melhor? Sabe o que é que ia dar aquele gostinho assim de vitória, aquela sensação de poder? Se eu conquistar a Inglaterra. Olha que a Inglaterra tem dinheiro. Imagina, se eu conquisto a Inglaterra, a França... Gente, a França vai chegar num patamar aí mais poderoso. Vai ser o país assim que todo mundo vai adorar e que todo mundo vai temer. Vai ser maior, o império maior até do que a Roma antiga lá atrás. E aí o Napoleão parte então para conquistar a Inglaterra. Só que o Napoleão tinha um exército muito bom, mas um exército aqui na terra, no chão, né? E a Inglaterra era muito boa nos mares, tinha uma marinha maravilhosa, derrotou a França todas as vezes. Olha, a França conseguia chegar nem nas terras da Inglaterra, porque já tinha os navios lá da Inglaterra, pronto, derrotar era tudo, né? A gente sabe que a Inglaterra é uma ilha, né? Então ela tem que estar ali mesmo cercada pelos mares. A França acaba não conseguindo dominar a Inglaterra. Aí o Napoleão saiu pé da vida. Eu não acredito, maldita Inglaterra, como é que pode? Eu não tô conseguindo dominar ela. Mas eu vou conseguir dominar, meu filho. Chega, que a minha hora vai chegar, tá? E aí o Napoleão ficou lá, pensativo, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para dominar a Inglaterra? Porque eu tenho que acabar com essa maldita que tá me acabando. Acendeu a luzinha na cabeça dele. Já sei. Se eu não consigo dominar a Inglaterra porque ela tem uma marinha muito boa, não estou conseguindo chegar até lá, vou dominar ela pelo comércio, né?
eu tô aqui dominando boa parte da Europa, né? Então, se eu impedir desses lugares, desses países que eu conquistei e daqueles outros que são meus amigos, que têm medo de mim, a não comprar as mercadorias vindas lá da Inglaterra, ela vai enfraquecer, porque ela vai ficar pobre, ninguém tá mais comprando nada dela, entendeu? Te peguei pela perna, Inglaterra! E foi isso que exatamente o Napoleão fez, né? O tal do bloqueio continental. E o que é que esse bloqueio continental aqui dizia? Ele simplesmente proibia todos os países que ele conseguiu dominar e mais outros, tá, que não tinham sido dominados com eles, mas que tinham acordos para ninguém comercializar mais com a Inglaterra, impedir que o pessoal comprasse mercadoria que viesse da Inglaterra. Ele queria deixar a Inglaterra falida. E se a Inglaterra falisse, aí finalmente ele poderia conquistá-la, né? Parece uma criancinha de 5 anos que não ganhou o presente que ele queria no Natal, né? Aí, obviamente que no começo deu certo, né? Todos os países que faziam parte da França agora não compraram mais nada da Inglaterra, né? Porque, obviamente, Napoleão tinha proibido. Outros países também, né, ficaram com medo. Meu Deus do céu! Se eu fizer aqui alguma compra da Inglaterra, se eu comercializar com a Inglaterra, o Napoleão vai invadir aqui, meu Deus do céu, vai ser o terror, porque não existe exército mais forte do que o do Napoleão, não. Ai, meu Deus, ficou todo mundo com medo, né? Portugal, que naquela época era quem dominava o Brasil, né? Era a nossa metrópole, a gente era ainda colônia de Portugal, certo? Ele estava meio preocupado, o Dom João VI, que era o rei de Portugal naquela época, né? Aí ele estava meio preocupado, por quê? Porque ele estava com medo que o Napoleão invadisse Portugal e acabasse tudo, né? Inclusive perdeu o próprio trono, porque o Napoleão obviamente ia colocar uma pessoa da confiança dele lá. Mas Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi ali muito próxima de Portugal. Então, o Dom João VI ficou numa situação difícil. Oh, meu Deus, se eu desagrado a Inglaterra, eu me lasco, porque eu tenho muita dívida. A Inglaterra sempre me protegeu. Se eu ficar do lado da Inglaterra, o Napoleão é que vem aqui e acaba comigo. O que é que eu faço, hein? Aí este Napoleão mandou a carta lá pro Dom João, olha, se tu não cumprir o bloqueio continental, menino Dom João, se prepara que eu estou chegando. Eita, que o Dom João nem dormiu essa noite, né? Ficou lá pensando e tal. Aí ele entrou em contato com a Inglaterra, mandou um WhatsApp lá, um áudio de 3 minutos para a Inglaterra, né? Inglaterra, o que é que eu faço? Meu Deus, o Napoleão tá me ameaçando. E a Inglaterra mandou outro áudio dizendo assim, ó, Dom João, o que é que tu vai fazer? Tu vai para o Brasil, tá? Tu foge para o Brasil, tu vai para o Brasil. Por quê? Porque lá no Brasil o Napoleão não vai fazer nada contigo. E eu ainda te ajudo a você chegar lá no Brasil. Vou lá te escoltando, te protegendo, entendeu? O Dom João amou essa ideia, porque na verdade o plano de vir para o Brasil já era muito antigo. Qualquer coisinha que acontecia e que a monarquia portuguesa se sentia ameaçada, primeira coisa que eles pensavam, vamos para o Brasil. Então é isso que acontece. Portugal acaba descumprindo o bloqueio continental e o Dom João foge junto com toda a família real para cá, para o Brasil. A gente, na próxima aula de história que tiver, vamos falar muito bem disso, né? Da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, tá? Mas vamos continuar. Só que com o tempo ficou difícil, porque muitos desses países precisavam ficar ali trocando acordos, comercializando com a Inglaterra. Então, não dava mais para ficar com essa proibição. Outro país que descumpriu aí o bloqueio continental
foi a Rússia, né? A Rússia já estava se sentindo, ó, com a corda no pescoço. Se eu não comprar mercadoria da Inglaterra, se eu não vender a minha mercadoria para a Inglaterra, vai ficar difícil para mim, né? E aí o que é que aconteceu? Eles voltaram a fazer acordos com a Inglaterra. O Napoleão soube disso e invadiu a Rússia. Mandou a galera, foi lá justamente para acabar com a Rússia mesmo. Ora, desgraça, tu também descumpriu esse acordo, pois eu vou invadir. Só que os russos tinham uma tática melhor. Os russos eram inteligentes. Sabe o que foi que eles fizeram? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui na Rússia tá chegando o inverno aí, ó. O inverno já tá batendo nas portas. E aqui o inverno é pior do que o de Viçosa. Não é só neblina não que tem não. É neve da pesada. Então, nós vamos vencer eles pela tática da terra arrasada. O que é que nós vamos fazer? Vamos queimar todas as plantações que tiver no meio do caminho até chegar em Moscou, que é a capital da Rússia, né? E vamos queimar, sabe por quê? Para que os exércitos dele não tenham o que comer quando chegar aqui, né? A gente se lasca, mas eles se lascam junto com a gente. Malditos cossacos! Esses ataques de cavalaria vão acabar com a gente! E com todo o exército francês! Vai acabar com a gente? É esse frio? E pensar que chegamos a tomar Moscou. Pois é, mas os russos incendiaram tudo. E agora estamos aqui, tentando voltar correndo e fugindo da fome. Lembra-se do nosso exército? 600 mil homens! Agora não chega nem a 50 mil. É o fim. É o fim. E pode apostar que vão acabar caindo em cima do Napoleão. A derrota de Napoleão na Rússia precipita uma sublevação na Prússia e na Áustria, que formam uma nova aliança com a Inglaterra contra a França. Em 1813, o exército de Napoleão abandona os principados alemães. Em 1814, Paris é tomada pelos aliados da Inglaterra. Napoleão é obrigado a abdicar. Tenta fazer de seu filho o imperador Napoleão II, mas não consegue. Quem assume o poder é o rei Luís XVIII, restaurando a dinastia dos Bourbon, que havia sido derrubada pela Revolução Francesa. Napoleão é exilado na ilha de Elba, mas tenta voltar ao poder. Luís XVIII foge e Napoleão reina por 100 dias antes de ser novamente derrotado pelos ingleses em Waterloo. É exilado na ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. Mais tarde, seu corpo é levado a Paris. Para encerrar, precisamos falar do Congresso de Viena, tá? O Congresso de Viena é muito importante, tá? Muito importante tu salvar essa informação, porque vai mudar as estruturas também até aqui no Brasil, né? Lembra que o Dom João tá aqui no Brasil. E aí, o que foi esse Congresso de Viena? Todo mundo conseguiu, o Napoleão foi derrotado, certo? Então, todos os países, né, que eram inimigos do Napoleão passaram, então, a administrar a França e todos os países que tinham sido dominados por ela. E aí, o que que eles fizeram? Um mapa da Europa e passaram, então, a dividir esse mapa entre os países que eram inimigos do Napoleão. O que esses países estão fazendo? Eles estão dividindo aqueles territórios. Só que assim, as pessoas que moravam nesses territórios, elas não foram consultadas. Ei, você quer fazer parte da Inglaterra? Você quer fazer parte da Prússia? Quer fazer parte da Áustria? Não, eles foram divididos, né, sem nem mesmo serem consultados. Obviamente que eles não queriam isso, né? Então, foi uma das coisas que aconteceu nesse Congresso de Viena, essa reunião entre os países que saíram vitoriosos, que conseguiram derrotar o Napoleão, certo? Outra coisa, né, é que esse Congresso de Viena estabelecia que tudo tinha que voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. Ou seja, quem estava no trono daqueles países, né,
o rei que estava originalmente ali antes da Revolução Francesa, antes do Napoleão bagunçar tudo, tinha que voltar a governar. E aí sobrou até para o Brasil, o Dom João teve que voltar para Portugal. Mas isso é uma história que a gente conta depois, na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida me procura, espero que vocês tenham entendido, ok? Vamos ficar para a próxima. Grande beijo, até mais!